caso do Banco Master pode gerar um colapso na economia brasileira porque ele não é um caso comum de banco. E não seria nem um pouco esquisito dizer que ele pode terminar de quebrar o Brasil. Eu vou te mostrar por que isso pode acontecer. Até o final desse vídeo eu também vou te mostrar o que você precisa fazer para proteger sua empresa, proteger seus negócios e até mesmo as suas finanças pessoais. Então pega o café e vem comigo. Só que para a gente poder entender isso, a primeira coisa que nós temos que analisar são os precedentes, é o histórico de toda essa narrativa, de toda essa história. E tudo começa quando o Banco Master, aqui do Daniel Porcaro, né, ele foi investigado por uma fraude. Presta atenção nisso aqui, gente. Fraude. Isso não é erro comum de banco. Um banco que está passando por uma situação macroeconômica difícil, está com problema de gestão operacional. Não, isso aqui é fraude, tá? E essa fraude foi analisada pelo Banco Central, que gerou uma liquidação. Liquidação é como se fosse uma ação do Banco Central dizendo, olha, vocês não têm condições de seguir com a operação, vamos liquidar, vamos pagar todo mundo, vamos encerrar essa operação. Essa liquidação feita pelo BC, ela foi motivada por questões técnicas de solvência, tá? Isso é importante, gente. De solvência, ou seja, porque o Banco Central, que é a Casa da Moeda, entendeu que esse banco não podia continuar do jeito que estava e decidiu liquidar. Isso não foi uma influência política. Até aqui, tudo bem. Só que o problema começa quando o STF ele começa a dar sinais aqui de que ele está diretamente envolvido nas tramitações e partes desse processo. Como é que ele estava envolvido, né? A primeira coisa que aparece aqui é a conexão do Alexandre de Moraes com esse caso. E ela vem através da esposa do Alexandre de Moraes. O que acontece? Foi encontrado um contrato com uma remuneração de 129 milhões, onde o Daniel Porcaro, o dono do Banco Master, pagaria a senhora Viviane. Olha só, é um contrato de 36 meses, onde daria um pagamento mensal ali de 3,6 milhões mensais. Só que, cara, esse pagamento de 3,6 milhões mensais, ele até mesmo estoura aí o teto, né, comum de mercado que os advogados costumam receber. Então você começa a analisar, cara, peraí, a mulher do Alexandre de Moraes, ela recebeu um contrato multimilionário que está muito acima de mercado para cuidar dos processos do Banco Master, que acabou de sair como fraude bilionária, só que isso continua, segue o fio. Logo depois veio aqui, né, à tona a tentativa do Alexandre de Moraes de tentar induzir o Banco Central a favor do Banco Master. Saiu aqui, onde o Alexandre de Moraes teria tido pelo menos 6 conversas, né, com o presidente do Banco Central. Obviamente, isso aqui foi, né, negado. Ele disse que não, que na verdade teve 2 reuniões, isso teve a ver com a lei Magnitsky, né, mas que não foi com relação ao Banco Master. Isso aqui é muito estranho, né? Mas beleza, se não teve conversa a respeito disso, por que aqui, recentemente, tá? Isso aqui é uma matéria recente. O Banco Central, então, colocou em sigilo as conversas e as transcrições de reunião que ele teve com o Alexandre de Moraes. Por que isso vai para sigilo? Por que isso não pode ser mostrado, então? Se ele tiver boa índole, tudo bem, traz à tona as conversas, então. Só que o presidente do BC acabou alegando, né, que não, que ele tinha que preservar as informações pessoais e que isso é de praxe, então não, ele tornou em sigilo isso. Só que não basta esse sigilo aqui. A treta começa a ficar pior ainda aqui embaixo, onde o STF também colocou em sigilo as informações do processo do Daniel Porcaro. Isso veio através de um outro ministro do STF que impôs esse sigilo para o pedido de defesa aí, que foi solicitado, né, pela defesa do Daniel Porcaro. Isso aqui são dados públicos, tá? Dados públicos. Alguns a gente pode afirmar, outros a gente não consegue afirmar, mas o fato é que isso aqui está vindo à tona. E não para por aí. A gente tem o Banco Master aqui com uma ação recente tentando mudar a imagem dele no juro popular, que veio recentemente, né, alguns influenciadores, tanto de direita quanto de esquerda, trazendo documentos e possíveis contratos que o Banco Master estaria, né, tentando contratar esses influencers para que eles viessem com o roteiro pronto a favor do Banco Master. E por que isso, tá? Porque também saiu, né, a notícia recente, isso é 2 dias atrás, onde estão querendo reverter essa liquidação do Banco Master, cara. E essa reversão dessa liquidação que foi feita pelo Banco Central pode gerar um colapso absurdo. E é este colapso aqui que a gente vai entender. Só que o que já fica claro até aqui, que tem um interesse real
do STF nisso, e que principalmente o STF está tirando isso do Banco Central, que é a Casa de Moeda. E para um país, quando a Casa de Moeda, que é a autoridade maior, ela perde voz, ela perde o poder dela monetário, isso é um baita de um problema. Isso pode sim colapsar, de certa forma, a economia no Brasil. E é isso que a gente vai entender. Quais são os riscos e por que isso é perigoso hoje no Brasil, tá? Primeiro é o seguinte, a gente começa com um risco institucional. Esse risco institucional, ele vai fazer com que aumente o prêmio de risco do país. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando o mercado, gente, ele começa a perceber que essas decisões técnicas que são da Casa da Moeda, né, que é o Banco Central, elas podem ser judicializadas, elas podem ser revistas politicamente, que qualquer outro órgão, né, ou que até mesmo o STF, né, que é a maior instituição, é a última escala do nosso país, ele pode influenciar nisso. O que acontece? Eles começam a aumentar o prêmio de risco no Brasil devido a um risco institucional. E aumentando o prêmio de risco no Brasil, a gente tem aqui a fuga ou a não entrada de capital estrangeiro. E quando você não tem capital estrangeiro, o que acontece? Você tem menos dólar entrando, mais dólares saindo. Então você tem um câmbio pressionado. E esse câmbio pressionado pode subir drasticamente o dólar. Por quê? Porque é retirado investimento direto. Isso aumenta o número da dívida pública, da dívida externa pública. Isso diminui o financiamento em ações nas empresas no Brasil. E como o dólar mais caro, a gente tem uma inflação de custo bem mais alta dentro das empresas. Porque as empresas hoje, elas dependem de insumos importados e o preço disso subiria. As indústrias no Brasil, que a sua totalidade trabalham com maquinários em tecnologias de fora, vai encarecer. A gente tem o encarecimento da energia, de fertilizantes, isso aí vai sim propagar para o agro. O agro hoje ele é uma influência direta na inflação no Brasil, no preço das coisas. Então você tem dentro das empresas menos margem operacional. As empresas elas continuam tendo o mesmo faturamento, mas elas diminuem o lucro, mesmo tendo uma base sólida de clientes. Então você acaba tirando o poder econômico dessas empresas. E quando você tira o poder econômico das empresas, a gente tem dificuldade de fechar novos negócios. E são as empresas que giram o Brasil, as empresas do trabalhador. E essa dificuldade ela se manifesta como? Ela vai se manifestar com juros maiores, com prazos menores, com mais exigência de garantia, com pessoas que antes conseguiriam bancar negócios. Empresas que contratavam um grande lote de outras empresas vão começar a contratar menos. Você não vai ver esse colapso aqui, né, de uma forma abrupta na mídia. Não, na prática as empresas começam a ter mais dificuldade de girar. E aí com essa dificuldade de girar, você tem um risco aqui de colapso real, porque você tem um capital produtivo que não volta, você tem um investimento que caiu de fora, você tem um crescimento que você tinha projetado, o crescimento potencial da sua empresa que pode não acontecer, o Estado, como consequência, arrecada menos, a dívida pública está altíssima, inclusive até tem um vídeo no canal sobre isso, vou recomendar. Tudo pesa mais, tudo fica mais pesado. E aí isso é levado pro trabalhador e pro, né, consumidor final, para os trabalhadores no Brasil, para o povo brasileiro de fato. Então esse é o grande risco e tudo se oriunda porque este cara aqui demonstrou um grande interesse nessa negociação e esses fatos aqui levam a gente a crer que tem sim um envolvimento disso. Inclusive isso leva a gente a crer que a proteção do Daniel Porcaro provavelmente é para evitar que se ele caia e vá para alguma ação criminal e seja investigado, os demais políticos e pessoas influentes também possam cair, possam ser citadas dentro dessa história e com diversos outros tipos de falcatrua que possa existir. Então, para que fique claro, o problema maior é você ter as autoridades que não são competentes para julgar esse caso, julgando as ações da Casa da Moeda e cogitando revertê-las. Isso geraria uma percepção muito ruim para o mercado e a gente já entendeu o porquê. E agora, como combinado, eu vou te mostrar como você faz para proteger o seu negócio desse possível colapso e quais são as ações preventivas que você pode fazer na sua empresa ou até mesmo nas suas finanças pessoais. A gente tem 3 ações, eu vou te dar 3 ações aqui, elas são simples, diretas para você fazer. A primeira ação é você começar a tratar o banco agora, a partir de agora, como um risco.
e não como um parceiro, especificamente falando. Pelo menos até essa situação se resolver. E o que significa na prática? Eu quero que você comece a reduzir a dependência de um único banco. Beleza? Evita concentração de caixa, crédito e garantias que você tenha no mesmo player. Porque os bancos podem ser sim os principais influenciados sobre isso. Tem muito banco com investimento estrangeiro. E a primeira reação do estrangeiro é entender que existe um risco muito grande, esse cara tira o dinheiro de fora, o banco fica descapitalizado. Lógico que isso é um cenário remoto, mas cara, é possível, dado o que a gente está analisando aqui. Então, diminui e diversifique o caixa da sua empresa, o seu caixa em mais de um banco, isso pode te ajudar, tá? Isso não é uma recomendação de um analista financeiro, eu não sou analista financeiro, eu sou gestor de empresas, mas eu estou te dizendo como você pode proteger seu caixa de coisas que eu faria para proteger o caixa, inclusive vou fazer nas minhas empresas. Segunda coisa, começa a proteger margem antes de proteger ou alavancar o teu crescimento. O que eu quero dizer com isso? Você vai priorizar a tua margem, a liquidez e a geração de caixa. Você vai fazer negócios priorizando isso e vai desacelerar movimentos que dependam de crédito barato, que você comprou uma boa taxa de juros, ou de um câmbio estável. Então você vai olhar mais para dentro de casa, vai priorizar mais a sua margem, vai priorizar a sua liquidez, a sua geração de caixa, a sua estabilidade, a estabilidade do seu negócio ou sua financeira pessoal. E vai desacelerar movimentos agora de empréstimo, ou se você tem uma empresa e faz câmbio, né, com mercadorias, você vai trabalhar para dar essas desaceleradas. O foco agora seria se estabilizar e proteger o caixa que você tem, diminuindo o risco da sua empresa, do seu negócio. E como uma forma de trabalhar isso, você vai para a ação 3, que é assumir que o dólar pode ficar estruturalmente mais caro. Então, se você hoje tem um negócio e você trabalha, né, você tem a sua margem ali de lucro, você tem a sua margem operacional, o que você vai fazer? Você vai revisar preços, vai revisar contratos e custos como se o dólar subisse e não fosse voltar. Então, você vai subir um pouco o preço das suas demandas e vai parar de operar, né, com esse câmbio ou com essa inflação ideal na cabeça. Se você fizer isso agora e fizer isso de uma forma leve, tranquila, não sobrecarregar seu cliente, você protege mais a margem do seu negócio, sobe um pouco seu faturamento e consegue ter uma estabilidade um pouco maior. Você faz isso aqui, tudo que eu estou te dizendo, faça isso com planejamento, não saia, não é o fim do mundo, não é isso. Só que o que eu estou dizendo aqui é que o que está acontecendo aqui é uma vergonha para o povo brasileiro e o mundo vai perceber. E os mercados, os câmbios, as ações, elas têm uma influência muito grande da percepção. Então, quando algo nesse nível evolui, eu espero que não, mas que ele evolua ali para uma desliquidação e passe essa mensagem onde a Casa da Moeda não tem controle, você pode sim ter ações drásticas do dia para a noite. Então, tome esses cuidados, que eu tenho certeza que você vai proteger seu negócio, tá? Agora, se você quer análises como essa, só que mais detalhadas, cara, vem para o GSF, nossa comunidade com análise de negócio e gestão estratégica é apenas R$19,90 por mês, o link está aqui embaixo. Agora é o seguinte, fez sentido para ti toda essa análise e esse contexto que eu te dei? Se fez sentido, verifica se você é inscrito no canal, se não for, se inscreva, ativa o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder e deixe sua opinião aqui embaixo. Agora, se você quer me ter como gestor da sua empresa por um período, analisando seus processos, direcionando seu time, destravando o seu negócio, estruturando sua operação e depois saindo para que você assuma novamente, o link também está aqui embaixo.